Olá, meu nome é Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, um programa de entrevistas com profissionais autônomas e autônomos. No episódio de hoje eu falo com a criadora de conteúdo e empreendedora Paloma Cernaioto. Eu não consigo acordar e já pegar o celular, eu parei com isso. Então, eu acordo, eu tomo um café, eu fico offline um pouquinho. Tipo, faço as coisas da casa e tudo mais, lavo uma roupinha, essas coisas. Ok, passei por essa. E aí, vem um desafio maior ainda depois, e você fala, nossa, caramba, depois dessa não vai dar, depois dessa eu vou ter que largar tudo mesmo. Não importa se tá perfeito, não importa se é melhor ou pior do que fulana ciclana, deixa a comparação de lado e só faz. Oi, Loma. Oi, Gini, tudo bem? Tudo bem, e contigo? Também, tô bem. Muito obrigado por ter aceitado o convite de gravar aqui comigo. Imagina, eu que agradeço por estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Aceitar o fuso horário e tudo mais, valeu. Nem fala. Bom dia. Aqui no Brasil é boa noite. Pois é. Queria começar então te perguntando como que você se tornou freela ou autônoma? Olha, eu comecei a trabalhar de casa por conta mesmo por causa do blog, né? Eu blogava enquanto eu era bancária. Na verdade, eu comecei a blogar no ensino médio, eu acho. Não, foi na faculdade. Não, foi no ensino médio. 2004, 2005 eu comecei a blogar. Só que o Cernaioto mesmo, ele nasceu quando eu tava na faculdade. E aí eu comecei a trabalhar no banco. Trabalhei no banco por 4 anos, enquanto isso eu tava lá blogando, né? Aí eu saí do banco por causa de uma depressão. Um momento bem, bem complicado aquela época. E aí eu comecei a trabalhar com publicidade mesmo, né? Trabalhei em agência também. Mas foram períodos curtos, não foi nada muito longo. E aí eu percebi que não era aquilo que eu queria, né? Trampar com agência, porque eu tava fazendo publicidade. E foi aí que eu falei, não, o blog começou a crescer, eu comecei a receber grana. Aí eu falei, não, pera. Aí eu comecei a trabalhar de casa, mas por causa também do privilégio, né? Eu morava com os meus pais e era mais fácil, né? Eu não precisava pagar aluguel, não precisava pagar nada. Então foi mais prático começar dessa forma. Esse tempo que você passou por agência, a área que você trabalhava tinha alguma coisa a ver já com criação de conteúdo ou nada a ver? Eu comecei com redação publicitária, sempre fui louca por escrever, né, por redação. Só que aí, em uma agência que eu trabalhei, na minha cidade, eu tava trabalhando com redação, né, fazendo texto pra ads e essas coisas, e eles começaram a me dar muitos blogs, né, muito conteúdo pra web mesmo, tipo posts e social media. E foi ali que eu descobri que eu gostava muito de trampar com conteúdo digital, que eu gostava de trampar com SEO, que eu gostava de trampar com e-mail marketing, foi ali que eu descobri isso. Então eu comecei a usar tudo aquilo que eu tava aprendendo na agência no meu blog também. Inclusive depois dessa agência que eu desenvolvi o Orgblog, que é aquela série de posts no meu blog que meio que explodiu em 2013. E aí na segunda agência que eu trabalhei, em Santos, aí eu já fui contratada mesmo pra trabalhar com conteúdo web. Mas aí eu fui contratada por causa do blog. Eles me acharam por causa do blog e o conteúdo que eu fazia na web. E aí eu fui contratada pra essa parte mesmo de community manager e conteúdo, né? Então, na verdade, o seu conteúdo pessoal sempre teve até mais importância do que o conteúdo que você produziu, assim, sempre não, né? Nesse começo, que você produziu para clientes. Isso, sim. Na verdade, eu sempre usei o blog, né, o cernaioto.com, como um laboratório. Então, eu pegava aquilo que eu tava aprendendo, né, de conteúdo, SEO, e-mail marketing, essas coisas todas, e eu testava pra mim mesma, tipo, deixa eu ver se isso aqui vai funcionar, sabe, no blog. Então, eu sempre brinco, eu sempre falo que o blog, ele sempre foi o meu laboratório de conteúdo. Eu testava, dava certo, eu falava, ok. Aí eu ia lá e ensinava como fazer, entendeu? Eu sempre fui muito didática. Aí eu acabei indo pra esse ramo. Entendi, nossa, bem interessante. E aí, os assuntos que você abordou, assim, blogando desde ensino médio, como é que foi a evolução dos temas, ou se tem alguma coisa que sempre esteve lá? Olha, caótico, assim. A gente nunca sabe exatamente o que a gente quer fazer quando começa, né? E como eu parti daquele princípio de querer testar,
Eu estava mais focada, por exemplo, em plataformas, em ferramentas, em realmente praticar coisas, entendeu? Era meu laboratório mesmo. Então, o assunto era qualquer coisa. Foi um blog pessoal desde o começo. Eu falava de beleza, eu falava da faculdade, eu falava de tudo, assim. Era um diarinho. Igual nos primórdios, né? Que eu também tive, inclusive, aqueles blogs que saía a neve do cursor e tal. Mas tive. Com a Angelina Jolie no layout, tive vários. E aí, como eu fui percebendo que eu gostava disso, que na verdade, tipo, a grande graça do blog pra mim era esse grande teste, né, esse grande laboratório, eu acabei migrando pra esse tipo de conteúdo, lá em 2013, mais ou menos. Que foi o conteúdo meta, né? Como blogar. O que dá certo, o que não dá, né? Quais ferramentas que eu uso, o que eu tô fazendo que tá sendo legal ou não. E aí foi ali que eu me descobri. Falei, não, é isso que eu quero fazer. Amei esse tipo de conteúdo. E é o que eu faço mais ou menos até hoje. Nossa, e as ferramentas mudaram muito, né? Você sente que até hoje é um pouco laboratório, assim, porque a velocidade com que muda e o que as marcas querem e o que atinge as pessoas é muito grande, né? Sim, demais. E eu acho que você tem que ficar constantemente antenado, né? Principalmente se você fala sobre isso. Só que teve um tempo, depois que eu mudei pra Coreia, né? Eu moro na Coreia, acho que você sabe, né? Depois que eu mudei pra Coreia, teve um tempo em que eu pausei, assim, completamente, eu me desliguei. Eu não fiquei mais antenada e começaram a surgir novas ferramentas e novas pessoas falando sobre isso e todo um novo mercado e eu meio que estagnei. E recentemente eu tenho voltado a falar sobre isso, compartilhar, né, o que eu tenho usado, o que eu tenho feito, o que tá dando certo ou não. E aí eu sinto como se eu tivesse, tipo, perdido, sabe, um timing ali, falando, ups, será que eu fiz besteira? Né, porque eu fiquei um tempinho ali ausente e muita coisa mudou, muita coisa. Não que eu parei de usar e testar, eu parei de falar sobre isso por um tempo, né? E aí agora eu tô naquela fase, tipo, será que vai dar certo voltar a falar sobre isso? Será que já foi o meu tempo, anciã da blogosfera? Será que... Fica aquela dúvida, sabe? Quem tem me ajudado muito nisso é a Bruna Miranda, né? Ela me ajuda demais, mas tô nesse meio termo ainda. Entendi. E aí, você falou que desde o começo te procuraram pelo blog pessoal já, né? Até hoje é assim? Sim. Olha, eu recebo muita, por exemplo, muita oferta, vai, que seja pra publi ou pra testar ferramenta ou até mesmo pra falar em evento, por causa do blog mesmo. O pessoal me acha pelo blog. E aí eu falo: "Ah, então, né, eu tô aqui do outro lado do planeta, infelizmente não posso comparecer, gostaria muito", é sempre assim. Mas mas eu ainda recebo sim, por causa do Senaiuto.com. Cara, e essa questão até de realmente estar do outro lado do planeta, é claro que o trabalho já seria remoto de qualquer jeito na produção de conteúdo para a internet, Sim. mas como que é lidar com essa distância, assim, até com o próprio fuso horário, né? Que a gente lidou aqui, mas todos os dias deve ser diferente. Olha, é complicado, assim, com a ajuda da Bruna, inclusive, né, eu ainda tô um pouco perdida com essa coisa de agenda, né, de assimilar meus horários e ter disciplina, né, com seguir aquilo que tá ali estruturado. Eu não sou muito disciplinada. Eu sou virginiane, mas não sou muito disciplinada. E aí a Bruna tá me ajudando com isso. Só que assim, eu percebi que se eu deixo a minha comunicação com o Brasil em blocos, por exemplo, de manhã ou de noite, que basicamente é quando vocês estão acordados aí, né? Eu acabo funcionando melhor. Então, o que eu faço? Por exemplo, quando eu acordo, eu não consigo acordar e já pegar o celular. Eu parei com isso. Então, eu acordo, eu tomo um café, eu fico offline um pouquinho. Tipo, faço as coisas da casa e tudo mais, lavo uma roupinha, essas coisas. Depois eu pego o meu celular e aí é só Brasil, entendeu? É família, ver mensagem de que tá pendente, coisas de tipo da empresa aí do Brasil, que eu tenho uma empresa no Brasil. E são todas essas coisas tipo Brasil. Aí quando dá mais ou menos o que? O horário do almoço aqui, que tá todo mundo indo dormir aí. Aí eu pego o meu expediente aqui na Coreia, entendeu? Então aí as coisas fluem melhor, porque eu tenho uma tarde inteira que eu não recebo nenhuma notificação no celular. Então, Nossa, é um milagre. entendeu? Eu esqueço. Tanto que às vezes alguém me manda mensagem e o meu celular, sei lá, tá carregando em outro cômodo, sabe? Eu nem vejo, porque eu esqueço. Eu fico o dia inteiro sem mexer no celular.
E aí de noite, que aí todo mundo acorda e responde mensagem que eu mandei, entendeu? É sempre assim, são sempre 12 horas de intervalo entre uma mensagem e outra. Essa rotina já é bem diferente do que a maioria das pessoas, né? Esse intervalo de tempo e essa organização para lidar com 2 países diferentes. É verdade. E você falou que você tem uma empresa no Brasil e também tem uma na Coreia, certo? Isso. Na verdade, no Brasil eu tenho o MEI, né? O do meu blog mesmo, do conteúdo que eu trabalho, que eu também vendo curso online. Eu fazia consultoria, não faço mais, né? Até porque é outro lado do mundo. Mas eu tenho esse MEI aí no Brasil. E aqui na Coreia eu tenho uma startup que eu desenvolvi esse ano. Eu tô desenvolvendo ainda, né? Que não tem nada a ver com meta, né? Com criação de conteúdo. Mas engloba tudo que eu aprendi todo esse tempo. Porque envolve conteúdo, envolve web, que é um e-commerce, né? Então, de novo, eu tô testando coisas e eu tô vendo no que vai dar. E, inclusive, eu tô até pensando em compartilhar um pouco de como tá sendo esse processo, porque eu amo, né? Eu amo esse conteúdo por trás das cenas. Nessa startup também é você sozinha, por enquanto? Por enquanto, sou eu sozinha, isso. Eu tenho, na verdade, uma part-time, uma funcionária meio período, né? Não remunerada, que me ajuda. Ela é coreana, então ela me auxilia principalmente com a parte do idioma, né? Então, quando eu preciso fazer eventos, reuniões, essas coisas, ela vai comigo. E ela me ajuda muito com curadoria também, porque ela é farmacóloga, então ela me ajuda. A gente lida com beauty, né? Beleza. Então ela me ajuda bastante. Mas por enquanto é só ela mesmo que eu tenho de auxílio. Mais pra frente, quem sabe? Eu contrato pessoas. Preciso. Nossa, e esse assunto, você comentou que já era um assunto que permeava o seu blog eventualmente, Uhum. mas a decisão de ir para essa área específica veio de onde, assim? Cara, essa pergunta é maravilhosa, porque assim, eu vim morar basicamente na capital da beleza do mundo, né? Assim, tudo que é novidade de beleza, as maiores fábricas, os melhores ingredientes, os melhores laboratórios, é tudo aqui na Coreia. Então eu tô no antro, né? E quando eu vim pra cá, eu sempre tive muito problema com acne, né? Nossa, fui muito zoada com acne a adolescência inteira. O adulthood, quando eu comecei a ficar adulta, eu tinha umas acnes que eu falava, gente, eu não sei de onde tá vindo isso. Mas sempre tive esse problema. E aí, quando eu vim pra cá, eu não sei se você já viu isso, mas quando você sai na rua aqui na Coreia, tem um monte de loja de beleza em qualquer lugar. Pode ser, sei lá, bairro pequeno, em qualquer lugar você vai. Inclusive, uma vez a gente foi subir uma montanha, eu não lembro agora o nome da montanha, nome coreano, lá na ilha de Jeju-do, lá em Jeju, né? A gente foi subir uma montanha com a escola quando a gente tava estudando. E aí a gente fez uma brincadeira falando assim: nossa, já pensou você chega lá no topo da montanha e tem uma Nature Republic, que é uma loja super popular aqui, né, de cosmético. Já pensou você chega no topo? E tinha! E a gente ficou, não! Tem em todos os lugares aqui. Então eu comecei a estudar, porque as coreanas elas são muito autodidatas e elas leem embalagem, sabe? Elas são muito fissuradas nisso, manjam de ingredientes. Então eu comecei a estudar também. E comecei a pesquisar, e comecei a testar coisas na minha cara, entendeu? Porque eu amo testar coisas. E aí eu percebi que foi melhorando, e a minha pele foi, sabe, a acne foi sumindo, e começou a ficar sob controle, e aí eu percebi que deu uma melhorada nas olheiras. Eu falei, não, pera, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí eu comecei a ficar fascinada por isso, comecei a falar sobre isso no blog, no mesmo blog, e eu percebi que rolou um interesse pelo pessoal, assim, falou, não, conta mais, porque a gente quer saber, né? A gente não tá aí, não tem como saber. Então, eu acabei fazendo essa tradução, mais ou menos, no blog. E, cara, caí de cabeça, assim, eu tô enfiada em universo de beleza e cuidado com a pele até a testa. Eu queria poder te mostrar o meu escritório aqui, a quantidade de produto que tem em cima da minha mesa. E foi assim que eu caí de paraquedas, tô amando. É assim, eu te perguntei como você consegue os clientes de conteúdo, e aí agora eu repito, como que você consegue clientes para um e-commerce de beauty? Então, é aí que tá a questão. Como o e-commerce a gente ainda não lançou, eu falo a gente, né? Porque basicamente sou eu e a minha coleguinha, mas. Eu vou continuar no a gente que sai mais fácil. Eu não gosto de falar tipo meu, sabe? Eu não sou muito fã. Então vai no a gente. A gente ainda não lançou, porque a gente ainda tá. A gente acabou de sair da fase de ideação e eu faço parte de uma incubadora do governo aqui de Seul. Então, eu tô recebendo coaching, mentoria. Então, a gente acabou de sair da fase da ideação. E agora eu tô querendo lançar
para o primeiro semestre de 2020. Só que eu acho que para beleza é um mercado que é teoricamente fácil de você entrar por causa justamente de conteúdo, influence marketing, sabe? Então, como eu fiz muitas amizades incríveis nesses anos de blogosfera, principalmente aí no Brasil, tipo, muitas meninas incríveis e meninos também que criam conteúdo de beleza aí no Brasil, de certa forma eu vou virar e aí, aqui uns produtos pra você, sabe? Tipo, testa aí, vê se você curte. E eu acho que é assim mais ou menos que a gente vai começar, sabe? E e-mail marketing e conteúdo, 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 conteúdo. Criar conteúdo e botar conteúdo no mundo. Eu acho que é mais ou menos assim que você começa, né? Mas então, o mercado principal vai ser o brasileiro, em tese? Sim, é o mercado principal. Entendi. É, e aí futuramente a gente quer expandir a América Latina, se tudo der certo. Entendi, até eu tinha pensado que o mercado principal seria na própria Coreia. Eu estava pensando, nossa, deve ter uma concorrência esmagadora, assim. Ah, não, nem tem como, sabe? Eu teria como tentar entrar aqui no mercado se eu trouxesse, por exemplo, produtos brasileiros, sabe? Porque eles gostam muito de conhecer coisas novas. Só que ao mesmo tempo, o mercado coreano ele é muito fechado, é muito difícil de entrar. Eu até já pensei em trazer produtos pra cá, porque eles gostam muito, tipo, dessa vibe de açaí, sabe? Maracujá, toda essa coisa assim, tropicaliente. Mas é um mercado que é muito difícil você entrar quando você não tem confiança, sabe? Quando você não tem um chão em comum com eles, eles não te aceitam muito bem, eles demoram muito pra conquistar confiança em você. Então, eu acabei fazendo o oposto. Eu tô levando K-Beauty pro Brasil, que querendo ou não tá em alta. O pessoal no Brasil tá muito curioso pra saber o que tá acontecendo aqui, sabe? Os produtos que tá todo mundo falando no mundo inteiro. Então, eu quero explicar, eu quero mostrar como usa, eu quero, entendeu? Testar e mostrar os testes, que é o que eu amo fazer. E traduzir, né? Que é muito importante, ingredientes. E, inclusive, o mais importante é que a gente vai trabalhar com produtos que não testam em animais. É não negociável. Que ótimo. Aqui na Coreia é muito difícil filtrar, né? Até por causa do idioma. Você não sabe que marca que testa, que marca que não testa. A lei tem umas brechas, sabe? Principalmente no comércio na China, né? Que mudou, mas não mudou. Então, Muda a cada 6 meses. mas aí o pessoal fica achando brecha na lei, e aí, mas tem que testar, entendeu? Então, fica muito complicado. Então, eu tô pegando essa informação, essas marcas que não testam, essas marcas que acreditam mesmo em beleza cruelty-free, e vou oferecer esse tipo de produto pro público brasileiro. Que pra mim é o mais importante, sabe? É não testar em animal. Bem legal a iniciativa das revendas serem todas de marcas de cruelty free, muito legal. E aí até isso que você falou do interesse brasileiro nesse mercado, acho que tem um interesse muito grande pela cultura coreana, né? O K-pop e comida de rua coreana, é um negócio que pelo menos em São Paulo tá muito explícito assim ultimamente. Ai, que legal, eu não sabia que tava em alta por aí. Nossa, tem muito rolê de K-pop na Paulista, tem centros culturais investindo nisso, assim, bem legal. Nossa, incrível. Acho que tá um bom timing, assim, no meu palpite leigo, mas Não, mas seu palpite tá certo. O K-pop, querendo ou não, né, ele tá levando a Coreia, né, pro mundo inteiro. E agora tipo, com o Billboard, o BTS, né, que tá crescendo muito, assim, exorbitante. E isso é muito interessante, né, porque tá abrindo uma porta que antes as pessoas viam com um certo preconceito, né. Se você assistia lá o teu Naruto no ápice do ensino médio, você era considerado um nerd, né? E se você escutava lá o seu Super Junior, dançava o Sorry, 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 você era tipo, quem é essa louca aí? O que, que ela tá cantando? E agora isso tá enraizado tipo, no ensino médio, nas escolas do Brasil. Eu tô achando isso muito incrível. Tipo, os shows estão lotando, o BTS lotou estádio. Nossa, lotando absurdos, né? Eu vi galera acampando, tipo, 3 meses antes do show. Gente, isso é fascinante, é lindo, assim. A Paloma de 10 anos atrás chora de orgulho. Eu falo, gente, eu não acredito que chegou a esse nível no Brasil. Cara, e aí eu te perguntei, você falou um pouquinho já sobre a sua rotina, assim, de horários e tal, mas tem algumas outras ferramentas que você usa para organizar o dia a dia? E se você trabalha sempre de casa mesmo, ou usa algum outro espaço? Olha, eu tenho 2 offices, né, na verdade. Eu trabalho de casa, eu tenho um escritório aqui em casa que é uma baderna, assim, é a minha bagunça organizada. E eu tenho a minha incubadora, né, o meu escritório do governo lá em Gangnam, que eu vou todo dia.
Mas é um escritório muito pequeno, então eu não tenho muito espaço pra guardar produto, essas coisas. Então eu acabo usando o meu escritório aqui de casa mesmo como base. E sobre ferramentas, nossa, eu sou a louca das ferramentas. Tem certeza que você quer falar sobre isso? Bora nessa, por favor. Meu Deus, ok, vamos lá. Pra começar, eu vou fazer um jabá pra Bruna. Eu posso fazer um jabá da Bruna aqui? Pode, todo mundo que conhece a Bruna faz, cara. É a pessoa mais amada do mundo. Eu faço. Meu Deus, Bruna Miranda, que mulher. Olha, ela desenvolveu. Você tá usando aquele calendário em blocos dela? Cara, eu ainda não peguei o arquivo assim. Mas você não é a primeira pessoa a falar. Vai resolver a tua vida, Gini. Pega esse calendário. Eu sempre fui muito bagunçada, falei: "Não sou disciplinada". E aí a Bruna pra mim: "Não, mas por que que você não usa ou o Google Calendário ou o iCal, né, usa pra se organizar?". Eu ficava: "Ai, não", sabe por quê? Eu tinha preguiça de fazer o setup, né, de fazer toda a configuração do negócio. E aí a Bruna: "Não, ó, vou fazer o seguinte, eu tô pra lançar esse produto", inclusive ela liberou pra mim antecipado pra testar, tá. Olha eu aqui, dando umas carteirada. Aí ela: "Ó, tá aqui o calendário, testa". Meu, a minha vida, sem brincadeira, eu não existo sem esse calendário da Bruna. Se algum dia acontecer alguma coisa com o meu computador ou meu celular e eu não tiver acesso, ferrou. Eu tô perdida, porque eu não memorizo mais compromisso, tá tudo ali em bloquinho, organizado por cor, por categoria, sabe? O sonho das virginianas é esse calendário da Bruna e eu não vivo sem. Se tem uma ferramenta que eu posso falar, eu não vivo sem, que eu olho todo dia, é essa, é o calendário em blocos da Bruna Miranda. Essa é pra começar. Aí tem blog planner, que inclusive eu produzo os blog planner que eu uso, então tem blog planner que eu uso também. Geralmente é onde eu organizo meu calendário editorial, calendário de divulgação, todas as minhas ideias, assim, que vem na cabeça, eu boto tudo lá, e depois eu vou organizando. Inclusive tô pra lançar um agora em dezembro, um novo, o planner da década, já fica um spoiler. E-mail marketing, eu tava usando o Drip, agora eu acho que eu vou migrar pro ConvertKit. Ah, CoSchedule. CoSchedule, eu não vivo sem CoSchedule, eu uso desde 2015. É uma ferramenta que basicamente eu conecto ela no meu WordPress, e aí toda vez que eu lanço conteúdo novo, eu já agendo a divulgação desse conteúdo lá dentro mesmo do post, né, ali no meu front-end ali no WordPress. Dentro daquele post eu já agendo esse conteúdo para ir para o meu Twitter, LinkedIn, Facebook, Pinterest e Instagram por 6 meses. Nossa, 6 meses? 6 meses, eu já deixo esse conteúdo agendado por 6 meses ali. Depois que eu terminei de escrever o post, coloquei uma imagenzinha tudo bonitinho, eu já vou agendando ali embaixo mesmo a imagem e o textinho, né, o snippet, tudo bonitinho ali mesmo embaixo do post. Na hora que eu publico esse post, ele vai pro ar e ele já fica agendado em todas as minhas redes com o CoSchedule. Eu não vivo sem essa ferramenta na minha vida mais. Maravilhosa. Inclusive eu tenho um link de afiliado, se você quiser eu te mando. Sim, claro. Até coloco na descrição aqui também, se quiser. Nossa, pra quem usa WordPress, e mesmo dá pra você usar sem WordPress também, né? Porque ele é um calendário, assim, de agendamento, né? Pra mídias sociais. E ele tem também aquele recurso do best time, sabe? É o melhor horário pra postar. Tem o recurso de reaproveitar conteúdo que você já agendou. Então, se você tem um buraco no teu calendário, ele coloca um conteúdo que você já tinha agendado previamente. Então, é bem interessante a ferramenta, eu gosto bastante. Eu imagino que também você deva usar alguma coisa pra te ajudar na parte financeira. Até porque talvez tenha uma questão de câmbio. Então, na financeira, o que eu uso basicamente é o planner. Eu organizo, por exemplo, eu faço a minha organização de produtos, serviços e coisas que eu vou lançar no meu planner. Só que controle financeiro, eu não tô usando nenhum app nesse momento, eu estou usando caderninho, caneta e papel, tu acredita? Clássico. É, então, porque eu percebi que eu vou usando as coisas e eu esqueço de passar para app. Só que eu tenho o hábito de guardar todos os meus invoices e todos os meus recibos, tudo que eu recebo, tanto nos e-mails, né, dos serviços, quanto de loja e tudo mais. Então, pra mim, fica muito mais fácil pegar todos esses recibos, anotar num caderninho, pra ter o controle do que tá entrando, do que tá saindo, entendeu? Cartão tal, e aí eu consigo ter esse controle. Mas assim, basicamente eu tenho um cartão brasileiro que eu uso pra ferramentas, despesas e coisas que eu preciso pagar aí do Brasil. E eu tenho o cartão aqui coreano de coisas pra cá pra não ter que ficar convertendo, né? Não ter que ficar pagando IOF, taxa de câmbio, essas coisas. E aí eu tenho um cartão que eu uso só para as despesas de ferramentas do blog. Então, todos esses serviços e assinaturas eu coloquei num lugar só, porque assim eu consigo me organizar melhor, sabe? Sabendo, esse mês foi tanto nesse aqui, tanto naquele ali, entendeu?
Eu me organizo dessa forma, mas precisa melhorar, eu sei que eu preciso melhorar nesse quesito do financeiro. E você usa então 3 moedas diferentes? Esse cartão que é só para as ferramentas é em dólar? É o Nubank, eu uso o Nubank, então como eu uso muita ferramenta também, eu uso ferramenta em real e uso ferramenta em dólar. Então, no dólar eu acabo pagando em OF mesmo. Não tem muito como fugir, né? Mas o que eu gosto muito do Nubank é que ele já me dá uma cotação ali na hora, né. Então, por exemplo, pagou a ferramenta, ele já fala: "Olha, foi tanto, convertendo dá tanto", então eu já me organizo melhor. Falo: "Putz, tipo, dólar muito alto agora", sabe, eu tenho como saber. Mas se eu tirar as coisas desse Nubank e passar para o meu cartão coreano, que a cotação é quase 1, né, para dólar, eu vou ficar muito confusa. Então eu acabo deixando tudo unido no meu Nu para organizar a parte do blog ali, né, do conteúdo digital. Entendi. E você falou também do incentivo do governo para startup. E como é que é? Existe um incentivo financeiro também? Você recebe para isso? Como é que você coordena essa questão? Então, essa parte do incentivo do governo mesmo funciona assim: eles proporcionam um escritório, né, uma incubadora, e eles proporcionam participação em eventos, eles fazem conexão com fornecedores ou com pessoas com quem você precisa conversar. Por exemplo, se tem algum CEO de alguma empresa que eu quero conhecer ou conversar, eles contratam a pessoa, entendeu? É super legal. Mas não tem incentivo financeiro. Esse do governo não é. Mas eles têm vários programas aqui de incentivo financeiro a startup. O único problema é que a maioria dos programas, o edital e a competição em si é tudo em coreano. Então você precisa ter um nível básico do idioma. Alguns são em inglês, para incentivar também, né, startups gringas que estão aqui, mas é bem raro. A maior parte é coreana. Então eu tenho a minha amiga slash part-timer que me ajuda com essa questão do idioma, né? Ela que tá me ajudando muito mais nessa parte, porque são poucas as oportunidades mesmo de grana, né, de investimento para estrangeiro aqui. Entendi. E aí, assim, eu costumo perguntar se você tem um plano de carreira, mas acho que vai ter várias facetas aí nessa sua resposta também, né? Olha, o amanhã a Deus pertence. Aquelas bem vida louca, né? Não, não, calma, vamos lá. Se tudo der certo, ano que vem eu vou estar absolutamente corrida e focada nessa startup. Então, a curto prazo, eu tô focando mesmo em crescer esse e-commerce, em crescer a parte de conteúdo. Quero desenvolver muito bem a parte de conteúdo dele, vídeo, post, redes sociais. E também a curto prazo eu tô querendo retornar com as dicas e esse conteúdo meta, né, no meu blog, na marca pessoal, né, mesmo. Porque eu tô aprendendo muita coisa aqui nesse processo de desenvolver uma startup que eu acho que seria muito interessante poder compartilhar com as pessoas aí, sabe? O pessoal tá muito curioso pra saber como é que tá o andamento aqui da situação. Então eu acho interessante poder compartilhar isso. Falar, ok, sabe, é assim que funciona aqui, é desse jeito que tá acontecendo, é assim que tá acontecendo comigo. Então eu acho interessante compartilhar isso. Então, a curto prazo é isso. Eu tô focando no e-commerce e eu tô focando agora em voltar a falar mais sobre desenvolvimento de projetos, né? Na minha marca pessoal. A longo prazo, eu não tenho muita noção ainda do que pode acontecer, ainda não defini isso. Eu tenho só as minhas metas, né? São metas que eu crio tanto pro blog, pra minha marca pessoal, quanto pra loja. Mas, assim, tipo, carreira, aonde eu vou estar, sabe, o que eu vou querer fazer, eu ainda não sei, não tenho noção. Tô indo um dia por vez. Você comentou antes da gente começar a gravar também que é provável que você continue morando na Coreia, né? Sim, sim, por um bom tempo. Até por causa do meu marido, né? Da família dele aqui e também do trabalho dele. Ele tem um emprego muito bom aqui na Coreia. E ele vai começar uma nova faculdade agora. Ele tem 40 anos, ele vai começar uma nova faculdade, eu tô muito feliz. Que tem a ver com o que ele tá trabalhando, né? Ele quer aprimorar o que ele sabe, que ele trampa com metrô, né? Com trem. E ele tá querendo estudar mais essa parte de engenharia, essa parte, assim, do processo de mecânica. E então, ele estudando e pegando esse diploma e pegando outras licenças aqui, eu acho que ele vai querer ficar mais por um bom tempo mesmo nessa área. Então a gente não tem nenhuma previsão de sair daqui. Talvez mais pro futuro, não sei, quando ele aposentar, talvez a gente saia, mas por enquanto eu tô por aqui mesmo. Não, faz sentido.
E aí tem alguma história da vida de freela autônoma que você achou marcante, assim, interessante, até nessa questão de mudança de país e produção de conteúdo? Olha, você tinha me falado sobre essa pergunta, né, com antecedência dessa parte, tipo, de uma história pra compartilhar, e eu fiquei pensando, pensando, pensando e matutando, e pra ser honesta, eu acho que não. Não tem problema nenhum. Porque assim, as coisas vão acontecendo de um jeito que você se descabela e depois tem tudo sob controle e você faz assim, tipo, sabe? Ok, passei por essa. E aí vem um desafio maior ainda depois, e você fala: nossa, caramba, depois dessa não vai dar. Depois dessa eu vou ter que largar tudo mesmo, eu vou ter que, sabe, sei lá, dar aula, fazer alguma coisa aqui nesse país, porque não vai rolar. Mas aí você consegue passar e você fala: ai, não, ok, sabe, consegui. Então. Você vai passando por umas dificuldades e umas situações estranhas, e chega uma hora que tudo isso vira normal, e você fala, ok, sabe? Ah, esse é o padrão, então. Então, e aí eu não tenho nada, assim, específico, assim, de memória pra falar: "Nossa, isso aqui foi muito estranho, isso aqui foi muito incrível". Eu acho que o momento mais incrível eu tive vários momentos incríveis nessa vida de produção de conteúdo e freela, mas eu acho que o primeiro momento incrível dessa minha vida foi quando eu tive uma distribuidora de cosméticos há uns anos atrás, quando eu estava afastada do banco, na real, eu abri uma distribuidora de cosméticos no Brasil, eu tava blogando enquanto eu tava trabalhando com isso. Infelizmente não deu certo, durou um ano, mas não, a gente não chegou ali no ponto de equilíbrio. Foi antes de eu lançar o org-blog, sabe? Antes do blog ficar popular e essas coisas. Eu recebi um e-mail, eu vou falar a marca, né? Porque eu tenho muito carinho por essa marca por causa disso. Eu recebi um e-mail do pessoal que tava fazendo a comunicação da Tupperware. Isso foi o quê? Acho que isso foi 2011? Acho que foi 2011. Foi quando eu tava começando a levar o blog um pouco mais a sério, sabe? Eu tava postando com frequência, tava criando um calendário editorial e tudo mais. Tinha migrado para WordPress, tava pagando domínio, pagando hospedagem, então eu tava investindo. E aí eu recebi esse e-mail da Tupperware que eles queriam me dar uma garrafinha que era lançamento deles, pra eu fazer foto e postar no blog, fazer post. E foi o meu primeiro jabá da minha vida. E esse acho que é um momento que eu nunca esqueci, assim, porque assim, cara, é uma coisa simples se você parar pra pensar, vai, hoje em dia, até porque nos standards de hoje da internet, você receber uma garrafinha, era uma coisa simples. Mas eu fiquei, sem brincadeira, eu fiquei extasiada por um mês com aquela garrafinha. Eu levava aquela garrafinha pra todo lado. E aí, olhar pra aquela garrafinha era como se fosse um Oscar, entendeu? Era a validação de que eu tava fazendo alguma coisa certa. Poxa, a Tupperware me achou, sabe? E me mandou uma garrafinha de graça pra eu fazer um post. Aquilo foi o ápice pra mim. Foi, assim, o melhor momento. Eu nunca vou esquecer esse momento na minha vida. Foi a garrafinha da Tupperware. Hoje eu acho que eu nem tenho mais, talvez esteja lá na casa da minha mãe, não tenho certeza. Mas eu lembro dela, eu lembro da cor, eu lembro de tudo. A água era até mais gostosa naquela garrafinha. Nunca vou me esquecer desse momento. Você comentou também de um momento em que o blog bombou, assim, né? Uma série de posts que você fez que foi meio que um ponto de virada. Como que isso aconteceu, assim? Olha, foi em 2013, eu nunca vou esquecer esse ano. Foi um ano, assim, chave pro Sornaioto.com, porque eu tava em Los Angeles, eu tava passando 2 meses lá, e eu tava numa época, eu ainda tava lidando com depressão, e tava bem difícil, assim, eu tava muito perdida e tal. E eu tava ali brincando com o blog, sabe, postando coisa, eu tava postando a viagem também, e inclusive deu até um retorno bom postar a viagem e tudo mais, o blog deu uma subida nessa, né, porque o pessoal adora ler sobre, ainda mais naquela época, né, que ninguém falava muito, o pessoal curtia bastante ler sobre viagem. E aí eu tava lá, assim, de boas, eu falei, olha, quer saber, eu acho que eu vou fazer uma sequência de posts, compartilhando com o pessoal tudo que eu aprendi, como se fosse uma aula mesmo. Falei, eu vou tentar desenvolver uma aula. Então vai ter um roteiro que eu vou seguir, né? Vai ter uma timeline ali com determinados tópicos e eu vou compartilhar o que eu sei. E aí eu fiz uma série com 25 posts. Em cada post eu lançava toda segunda-feira. Cada post eu ensinava uma coisa diferente. Então eu falei sobre elevator pitch, eu falei sobre calendário editorial, era uma coisa que ninguém falava naquela época. Banco de ideias. E toda aula eu desenvolvi exercícios. Eu falava, ó, então hoje você vai fazer isso, isso, isso aqui. E aí você comenta pra mim. Então, por exemplo, um post de lista. Aí o pessoal tinha que fazer esse post usando as dicas que eu dei e compartilhar comigo nos comentários. E aquilo, assim, eu postei isso de 2013 a 2014, começo de 2014. Era toda segunda, né? Então era uma vez por semana e tinha, lógico, segundas que eu furava. Porque, né? Blogueira séria. E aí, em 2014 mesmo, foi que o negócio começou a ser compartilhado. Eu abri o meu Analytics e eu tinha muita gente conectada de segunda-feira.
E eu recebia e-mails e mais e-mails. Ai, olha, eu fiz esse exercício aqui e deu muito resultado no meu blog, eu queria compartilhar com você. Aí eu comecei a receber e-mail de Portugal, eu comecei a receber e-mail da Argentina, eu comecei a receber e-mail da Espanha. Eu falei, não, pera, tem alguma coisa acontecendo aqui. E aí as pessoas começaram a divulgar. Então, quando eu vi ali as estatísticas, eu tinha muito pin no Pinterest para esses posts, eu tinha muito tweet. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? Inclusive, tendo a ver com a outra pergunta que você fez sobre um marco, assim, até hoje, tem vezes que eu me apresento pra alguma pessoa que eu admiro muito na blogosfera, na web, né? Que nem aquele pessoal das antigas, né? Na mesma época que eu. E eu viro pra pessoa e falo assim: oi, prazer, né? Eu sou a Loma Sanayoto, nossa, amo o teu trabalho. E aí a pessoa vira pra mim e fala: meu, eu consumia teu org-blog, eu devorei teu org-blog. E eu fico assim: oi? Porque, sabe, tipo, não passava pela minha cabeça que a fulana ali que eu amo, adoro, admiro, nossa, aplaudo de pé, consumia o org-blog que eu criei, sabe? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu, assim, foi meio que sem querer. E aprendi muito com essa série de posts, aprendi o que o pessoal esperava de mim, aprendi que uma série de conteúdo didático te dá retornos que você nem imagina, sabe? Aprendi a fazer capturas de e-mails, eu aprendi muita coisa com essa série, foi assim, foi maravilhoso. E foi aí que o blog acabou estourando um pouco, e a partir dali eu comecei a postar com frequência sobre meta, sobre blogosfera. Entendi. E esse boom foi realmente orgânico, né? Não teve, sei lá, uma pessoa famosa compartilhou, foi realmente de pouquinho em pouquinho. Foi de pouquinho em pouquinho. Na verdade, tinha uma blogueira ou outra, sabe, que de vez em quando compartilhava. Falava, nossa, olha, esse post aqui é muito incrível. Mas assim, foi numa época da internet que não é muito que nem hoje. O pessoal, ele não compartilhava segredos. Vai, se eu, não sei se eu posso Uhum. falar dessa forma, não sei se fica claro. O pessoal não, tipo, se eles achavam um conteúdo que ensinava algo muito incrível, não compartilhava. Falava, ai não, eu vou guardar isso aqui, eu vou usar, vai dar certo no meu, entendeu? Era uma época muito obscura da blogosfera. Então, não tinha muita gente famosa que consumia o conteúdo e falava, gente, olha que legal essa série aqui, entendeu? Porque falava, não, pera, eu vou guardar, vou ler, vou consumir e vou fazer funcionar no meu blog isso que ela tá ensinando, entendeu? Tipo, vou sair na frente. O pessoal queria muito sair na frente. Porque foi a época que blog começou a explodir, né? Como business, né? Como negócio. Então, aconteceu isso. Tipo, não teve nenhum grande nome assim, olha que legal. E aí, boom, né? Foi muito de pouquinho em pouquinho mesmo. Mas foi. Bom, Loma, por último, então eu queria te perguntar se você pudesse voltar no tempo e dar uma ou algumas dicas para você mesma sobre a vida de autônoma, quais seriam? Olha, eu acho que tem uma palavra-chave que eu aprendi recentemente. Na verdade, não é uma palavra, né? Meio que um moto, assim, que eu aprendi recentemente e que eu queria ter aprendido o poder disso antes, que é comparecer. Eu tô usando essa palavra muito esse ano, 2019. Você precisa comparecer. Você precisa comparecer pra si mesmo. Então, não importa o teu projeto, não importa o motivo. Assim, se é importante pra você, você comparece. E comparecer pode ser qualquer coisa, sabe? Comparecer pode ser sentar na frente do teu computador e escrever aquele post que você tá adiando. Comparecer pode ser levantar da cama, entendeu? Pra muita gente, comparecer é isso. É levantar da cama de manhã, entendeu? E tomar um banho. Comparecer pode ser tudo, mas você tem que comparecer por você mesmo, porque só você pode fazer isso por você, sabe? Só você pode levar a sério o que você tá fazendo. Só você pode se esforçar e trabalhar hoje um pouquinho, e amanhã um pouquinho, e depois um pouquinho pra poder colher o resultado lá na frente. E quando a gente trampa um conteúdo, e freela também, a gente depende muito da gente mesmo, né? E rola aquela síndrome do impostor, e aquele medo de eu não tô fazendo certo, e às vezes o medo ele é tão grande que acaba paralisando e a gente fica, eu nem vou começar porque não vai dar certo, sabe? Ou então não vai ser tão bom quanto eu quero que seja. E aí essa cobrança acaba fazendo com que a gente não compareça. E eu acho que o importante é você deixar tudo isso de lado e comparecer. Você quer criar conteúdo? Cria. Não importa se tá perfeito, não importa se é melhor ou pior do que fulana ciclana, deixa a comparação de lado e só faz. Faz ali no teu, segue teu caminho. Se tiver alguém pra ir junto, melhor ainda, porque acrescenta. Se não tiver ninguém, vai sozinho. Mas o importante é comparecer. Porque consistência é tudo. Consistência é o que faz você colher o fruto lá na frente, sabe? E por muito tempo eu fiquei paralisada. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu falaria isso: comparece, sabe? Fecha os olhos, respira fundo e vai. E lá na frente, o resultado é garantido, né? Pelo que você contou da sua carreira, assim, claro, teve esse intervalo que você falou,
mas as coisas foram acontecendo porque você sempre teve a iniciativa paralela de alimentar o seu próprio conteúdo. Foi e não foi, sabe, porque foi sempre no maior medo. É o que eu falo pra minha mãe, né, minha mãe ela é tipo a minha guru espiritual, assim, né, eu falo pra ela, eu falo: "Mãe, eu sou muito medrosa, eu sou muito medrosa, nossa, Deus me livre". Ela fala: "Filha, medrosa você seria se você ficasse com medo e não fizesse nada, mas você fica com medo, você vai lá e faz. Então, você não é medrosa, você é corajosa". Faz sentido, porque mesmo com medo, você vai e faz. Então eu acho que foi mais ou menos isso, assim, a minha vida inteira eu mesmo medrosa, assim, mesmo tipo: "Nossa, sabe, não vai dar certo isso aqui", eu fui lá e tentei. E foi muito na tentativa, sabe, eu te falei, né, vamos testar coisa, então foi sempre no teste. Teste, 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 vamos ver se isso aqui dá, vamos ver se isso aqui não dá. E muita coisa deu, entendeu. A própria Coreia foi tipo: "Ai, nossa, uma bolsa de estudos, vou lá, vou ver no que vai dar". E olha onde eu tô, entendeu. Então eu acho que é mais ou menos isso, tipo, é você ir testando e aí você descobre o que dá certo e o que não dá, e aí você vai no que dá certo, entendeu? Demais, Loma. Ótima dica. Te agradeço de novo por ter aceitado o convite, por ter contado um pouco da sua carreira. Imagina, eu que agradeço, obrigada. Falei muito. Imagina, foi ótimo, sério. Muito obrigado de novo. Ai, obrigada. A gente se fala então, Loma. Um beijo. Obrigada, beijo.